Vem da China uma informação importante: Oscar estaria acertando a volta ao Brasil para julho. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute as possibilidades para o meio atacante. Falo também sobre Gabigol e Corinthians, em que pé está essa história. Falo também sobre um reforço do Flamengo, que nem sequer vai para o banco de reservas, além de todos os detalhes da conquista do Real Madrid, mais novo campeão da Champions. E se o Vinícius Júnior não for eleito o melhor do mundo, a gente para, certo? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Neymar agradeceu aos companheiros de Al Hilal por mais um título. No sábado, ou melhor, na sexta, o Al Hilal havia se sagrado campeão da Copa do Rei nos pênaltis contra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. E o Neymar agradeceu dizendo, abre aspas, obrigado pelos 3 títulos nesse ano. Na próxima temporada, deixa comigo. Neymar batendo no peito e assegurando que vai garantir mais títulos ao gigante saudita. E aí, para fechar o giro de notícias, queria trazer uma informação internacional. O Pachuca é o mais novo representante, ou mais novo garantido no Super Mundial de Clubes do ano que vem. Nesse final de semana ele venceu a Champions da CONCACAF pela 3ª vez consecutiva, assegurou o título da Libertadores para Libertadores da América da América do Norte, a nossa Libertadores aqui, né? Lá eles chamam de Champions, Conca Champions. E o Pachuca se sagrou campeão e vai ser o 3º representante mexicano no Super Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano que vem. O León e o Monterrey também já haviam garantido o seu lugar. Hora de falar sobre o Real Madrid, campeão da Champions. Vitória por 2-0 contra o Borussia Dortmund nesse sábado. Os gols marcados no finalzinho da partida por o primeiro gol do Carvajal, o segundo do Vinícius Júnior, os 2 gols na reta final da partida, do Carvajal aos 74, do Vinícius Júnior aos 83. Queria destacar um ponto importante: 15º título da Champions para o Real Madrid em 18 finais. E se já era o maior campeão, agora o Real Madrid se tornou com sobras. Só para vocês entenderem, são 15 títulos do Real e o segundo maior campeão é o Milan com 7, menos da metade dos títulos do Real Madrid. E assim que a partida terminou, Florentino Pérez, presidente do Real, foi perguntado: e agora, qual o objetivo? Ele já falou: é vencer na próxima temporada a 16ª Champions. Só para lembrar, o Real Madrid ainda vai ter os acréscimos de Mbappé e Endrick para a temporada 2024-2025. Já o Ancelotti se tornou aquele que mais títulos venceu como técnico, são 5 taças. Vinícius Júnior se tornou o primeiro brasileiro a marcar dois gols em 2 finais de Champions. Nunca um brasileiro havia conseguido. Ele também se tornou mais jovem a marcar 2 gols em finais, ultrapassando Lionel Messi. Queria destacar ainda o Carvajal, que não marcava gol desde março e apareceu para abrir o placar super importante, e o Kroos, que fez sua despedida por clubes de futebol. Ele se aposenta no fim da Euro com a camisa da seleção alemã. Grande atuação do atleta alemão, joga bola demais. Hora de falar sobre um reforço do Flamengo que não vai nem para o banco de reservas no clássico contra o Vasco nesse domingo. Eu me refiro a Carlinhos, por opção do Tite. O atacante, que fez sucesso no Nova Iguaçu, foi descartado do banco de reservas, opção técnica. E dá para dizer que a contratação do Carlinhos foi um grande furo na água. Até aqui, desde que foi contratado pós-estadual, foram só 58 minutos em campo, 45 contra o Palmeiras, no jogo em que ele começa como titular e sai no intervalo, dando lugar ao Pedro, e outros 13 minutos na partida contra o Atlético Goianiense. 2 únicos jogos, num período de algumas semanas. É bem verdade que ele também não podia jogar a Libertadores por não ter sido inscrito e a Copa do Brasil por já ter atuado pelo Nova Iguaçu, mas dá para dizer que a chance de o Carlinhos vingar com a camisa do Flamengo é muito pequena, para não dizer zero. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre Gabigol. Quero te contar o que há de verdade nessa história de que o Timão, o Corinthians, fará proposta oficial para levar o Gabigol agora em julho. Há muita cobrança dentro do Corinthians por uma reformulação, para que o time possa ter reforços importantes na metade do ano, até porque a classificação no Campeonato Brasileiro vai de mal a pior com a derrota por 1-0 para o Botafogo. Nesse sábado em casa, Corinthians despencou para a 17ª colocação, ou seja, é o primeiro time na zona do rebaixamento. São 5 pontos conquistados em 7 jogos. Diante desse cenário e a pressão de torcedores em cima da diretoria, o Corinthians promete abrir os cofres. E há muita gente especulando que o Corinthians fará a proposta para contratar o Gabigol em julho. Que o Gabigol é o grande sonho do Augusto Melo, isso não é novidade. O Augusto chegou a dizer lá no início do mandato dele que havia feito proposta, que estava perto de fechar com o Gabigol. Mais recentemente, com o fato de o Gabigol ter vestido a camisa nova do Corinthians no momento de folga dentro de casa, isso ainda alimentou a possibilidade de um acordo e praticamente descartou
certo, a chance de o Gabigol se tornar reforço palmeirense repercutiu mal entre torcedores alviverdes essa iniciativa. Mas, porém, contudo e todavia, imaginar Gabigol como reforço do Corinthians a partir de 10 de julho, na reabertura da janela de inscrições, é algo muito inusitado, vou dizer improvável, e vou explicar os motivos. São dois os principais. Primeiro deles, não há uma definição sobre o futuro do Gabigol e tudo passa pelo julgamento que a Corte Arbitral do Esporte fará na próxima sexta-feira, 7 de junho. Se o Gabigol for inocentado daquela condenação de 2 anos de suspensão por fraude no exame de antidoping, a coisa começa a ficar um pouco mais tranquilo, mas há o risco de o Gabigol ter de cumprir a suspensão, o que só o permitiria voltar aos campos em abril do ano que vem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo e mais importante, o Gabigol e o Júnior Pedroso, que é o seu representante, colocaram na cabeça que ele não deve deixar o Flamengo até dezembro, ou seja, precisa cumprir os 6 meses finais de contrato. Mas por quê? É amor ao Flamengo? Não. É que Gabigol e Júnior Pedroso entendem que se eles estiverem livres para negociar, em vez da grana cair para o Flamengo, a grana passa a ser do jogador. Então, só para exemplificar, se o Corinthians quiser contratá-lo agora em julho, ele vai precisar pagar uma compensação financeira ao Flamengo, algo na casa de 10, 15 milhões de reais, isso precisaria ser acertado. Se o Gabigol não se muda para qualquer outro clube na metade do ano, a partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube de ouro em 2025 e esses 10 a 15 milhões não caem nas contas do Flamengo e sim nos cofres do Gabigol. Gabigol está muito irritado com o Flamengo porque tinha um acordo firmado para ter um aumento salarial, ele saltaria de 1.600.000 para 3 milhões de reais em outubro do ano passado. O presidente Rodolfo Landim vetou esse acordo e desde então o Gabigol perdeu a possibilidade de faturar muito mais dinheiro, 1.400.000 reais a mais por mês. Deu para entender? Use espaço para comentário. Bora fechar o vídeo para falar sobre Oscar. Tenho contado para vocês sobre a situação do meio atacante brasileiro de 32 anos de idade. Desde esse sábado ele já pode assinar um pré-contrato para fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo e se tornar reforço desse time a partir de 1º de dezembro desse ano. O contrato se encerra em 30 de novembro, ele já pode assinar esse pré-contrato e chega sem custos para qualquer outro time. A novidade foi publicada nas últimas horas lá na China por um portal chamado Sohu. Esse portal afirma que o Oscar está decidido a deixar o Xangai Port em julho e com a autorização do clube chinês. Mas, também de acordo com essa publicação, o Oscar já está acertado com o Flamengo e desembarca na metade do ano, ou seja, no próximo mês, para assinar contrato em definitivo com o rubro-negro com o aval do Xangai Port. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte próxima ao Oscar e perguntei se o Xangai Port de fato decidiu liberar o Oscar a 6 meses do fim do contrato. Seriam 5 meses do fim do contrato, né? Vale a lembrança de que o Oscar é titular absoluto e o grande craque do time na atual temporada. São 14 jogos, 7 gols e 10 assistências. Ele tem mais participações em gol do que jogos. São 17 participações em gol contra 14 partidas. Essa pessoa que trabalha com o Oscar afirmou que não há nenhuma negociação para que o Xangai Port libere o Oscar na metade do ano. Então, torcedores do Flamengo, do Internacional e do São Paulo, que são os maiores interessados no retorno do meio atacante, ao que consta até agora não há negociação. Confesso que achei meio esquisito Xangai Port liberar alguém que é super ídolo por lá em meio a uma disputa de campeonato. É meio que abrir mão de qualquer chance de título se você negocia a 5, 4 meses do fim do contrato seu principal jogador, a grande estrela do time, a referência. A ideia do Xangai Port, só para lembrar, era renovar o contrato do Oscar até que ele se aposentasse e depois ele viraria uma espécie de dirigente do clube. Lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. O Oscar disse não, falou que quer voltar ao Brasil e eu tenho a informação de que de fato o Flamengo é o grande favorito, mas para contar com ele a partir do ano que vem. Fala, nação rubro-negra. Que dia histórico para o nosso Mengão. Neste domingo, o Flamengo aplicou uma goleada inesquecível de 6-1 sobre o Vasco, no Maracanã, e pagou uma antiga dívida com a torcida. Vamos falar sobre essa atuação de cinema que consolidou a nova formação do time e reaproximou um ídolo da torcida. Flamengo brilha e aplica sua maior goleada sobre o Vasco. No peito e na bola, o Flamengo teve uma atuação de cinema na goleada por 6-1 sobre o Vasco, apagando a dívida de inúmeras oportunidades perdidas de fazer história no clássico de maior rivalidade do futebol carioca. A torcida do Flamengo, ironicamente chamada de torcida de teatro pelo rival, saiu do Maracanã em êxtase com a performance cinematográfica de domingo. Foi um jogo para entrar nos anais do clube. Everton, Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcaram os gols da partida. Esses jogadores simbolizam a conexão entre uma geração histórica e uma nova equipe que começa a ganhar identidade. O técnico Tite parece ter encontrado a formação ideal,
mas a Copa América o forçará a se readaptar. Se Pedro, Cebolinha e Davi Luiz, referências técnicas de um novo Flamengo em construção, foram os protagonistas do primeiro tempo, coube aos heróis de 2019 selarem os números que tornaram este 2 de junho de 2024 eterno, histórico e inigualável. O Flamengo já havia conseguido goleadas com 4 gols marcados em 3 ocasiões nas últimas décadas, um 4x0 em 2000, um 4x1 em 2019 e outro 4x1 no ano passado. Ainda havia uma dívida com os rubro-negros que esperavam uma revanche daqueles dolorosos 5x1 sofridos para o Vasco em 2000 e 2001, com shows de Romário. O Flamengo fez história com essa goleada monumental sobre o Vasco. Um jogo que marcou não só pela quantidade de gols, mas pela qualidade e pela entrega do time em campo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os amigos rubro-negros.